Domingo passado nós trouxemos uma palavra que o Senhor Jesus nos orientou sobre a maneira de olhar a vida. Ele disse que quando a gente olha a vida com olhos bons, nos enchemos de luz. Quando olhamos a vida com olhos maus, nos enchemos de trevas. Se você não escutou essa mensagem, vai na nossa página, pode ir também no YouTube, que é Vida com Vida News, ou na nossa página vidacomvida.com, e você pode assistir e deve assistir. E hoje eu queria continuar, de certa maneira, esse tema. Esse tema que fala, me lembra muito um versículo que diz na palavra de Deus, que diz milhões e milhões no vale da decisão. Diga isso, milhões e milhões no vale da decisão. Apesar desse versículo falar sobre um momento profético que acontecerá escatológico no futuro, ele de fato também retrata que diariamente milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas se levantam e precisam de tomar decisões. E nós precisamos entender, inclusive por causa do tema do ano sobre colheita, que as decisões elas não são propriamente coisas tomadas à toa, elas têm reflexo, elas têm resultados positivos ou negativos. Vou chamar a mensagem de hoje de processos para o bem ou para o mal. Escolhi 2 versículos como base, um representando esse processo que nos leva para o mal e o outro representando um processo que nos leva para o bem. Quando eu uso a palavra processo, é para que você entenda que quando uma pessoa está muito mal, a maioria das vezes, absoluta, avassaladora, aquela pessoa não saiu do bem para o mal de uma hora para outra. Houve um processo destrutivo, negativo. Também quando alguém está muito bem, não pensemos nós que aquela pessoa estava muito mal e ficou bem. Ela entrou num processo positivo, produtivo, que a fez entrar nesse caminho que colhe o bem. O primeiro versículo diz em 2 Timóteo 3,13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui está falando de um grupo de homens que são homens perversos, e por serem perversos, eles são o quê? Impostores. Eles fazem de conta que são uma coisa, mas eles são outra. E aqui está dizendo que o processo dele é tão destrutivo que eles irão de mal a pior e eles estarão enganando pessoas. Mas sabe uma coisa? Eles também estarão sendo enganados. Por outro lado, glória a Deus por isso, Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, é como a luz da aurora, como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em resumo, a palavra de Deus nos ensina que, dependendo dos processos que nos submetemos, poderemos ter uma colheita positiva ou negativa. Vamos abordar primeiro o processo negativo. 2 Timóteo 3,13, como nós já acabamos de ler, diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que é que significa isso na prática? Um pouco antes, lendo 2 Timóteo, nós estamos no capítulo 3, se você for ler o capítulo 2, 26, o apóstolo Paulo ensina ao pastor Timóteo que, na verdade, isso é um processo de engano. As pessoas vão entrando nesse lugar porque eles têm desejos no coração, eles têm mágoas, eles têm tristeza, se decepcionam, e então eles começam a ser enganados. Olha o que diz a palavra: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, observe que essa pessoa que vai de mal a pior, que se transformou em alguém impostor, alguém insensato, o que Paulo está nos ensinando aqui é que possivelmente essa pessoa não era assim. Ela foi enganada. Ela foi sendo enredada. E você disse: como é que acontecem esses processos? Vamos tentar abordar algumas coisas, mas eu oro para que o Espírito Santo lhe revele mais do que eu possa falar. Amém? E, de fato, essa palavra que está sendo colocada aqui, quando falam, foram capturados para fazer a vontade do destruidor. Laço, no grego, é pages, que quer dizer armadilhas nos quais pássaros são enredados e capturados. Uma vez que eles são capturados, eles são considerados cativos.
A palavra cativo no grego é zogreu, que quer dizer pegar, capturar vivo. Resumindo, você tem um quadradinho que eu coloquei no seu boletim. A ideia é que o adversário o captura vivo, o mantém vivo, mas preso, para que cumpra a sua vontade. Então, a ideia é de alguém que, por causa das suas lutas, por causa das suas decepções, por causa dos seus desejos, por causa de seja do que foi, ele foi sendo como um peixe é pescado. Ele foi sendo com iscas. Ele foi saindo de um lugar que ele tinha de libertação e de liberdade, de alegria no Senhor, para um local sombrio, triste, um local... Você diz, como é que a gente considera que a gente está entrando nesse lugar? É simples. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, paciência, domínio próprio. E o que é a obra da carne? Maledicência, concupiscência, maldade, inveja, egoísmo. Então, nós precisamos sondar o nosso coração. Quando o nosso coração começa a ser cheio por coisas que têm a ver, características que têm a ver com o fruto do Espírito, isso produz unidade, isso produz união. Você diz, quer dizer que não vai ter conflito? Tem, mas você é levado a resolver o conflito. Quando nós começamos a ser enredados, acontece o contrário. Nós temos nenhuma vontade de resolver o conflito. Eu tenho um problema, por exemplo, com o Públio, e eu fico sem vontade nenhuma de tratar esse problema com o Públio. E eu procuro o Wellington e falo para o Wellington do problema que eu tenho com o Públio. Você acha que vai resolver eu falando com o Wellington? Não vai resolver, mas vai me enganar. E se o Wellington não tiver cuidado, ele também será enganado. E quando a gente menos espera, nós estamos sendo enredados, cativos, para um lugar onde o inimigo nos leva para que ali nós possamos satisfazer a sua vontade. Observe que ele não está matando, ele está deixando vivo. O que é que significa isso? Significa que ele transforma alguém que um dia foi instrumento de Deus em alguém que passa a ser instrumento do enganador. Provérbios 6 diz, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. E aqui ele vai ter uma série de características que eram próprias da cultura da época. Talvez você vá achar estranho essas características que não tem nada a ver com a gente. A gente inventou outras, né? Aqui ele fala assim, acena com os olhos. Talvez hoje a gente dê uma piscada, né? Quando a gente quer falar mal de alguém que está aqui, a pessoa, a gente fala assim. Entendeu? Arranha com os pés. A gente não tem muito costume de arranhar com os pés. Eles tinham. A gente talvez tenha uma outra maneira de falar assim. Alguma coisa. Entende o que eu estou dizendo? O que ele está dizendo é que tinha uma certa linguagem corporal que esse homem fazia, que ele andava com a perversidade na boca, acenava com os olhos, arranhava com os pés, fazia sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá o quê? Repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então a grande pergunta é como é que isto ocorre, queridos? Se é um processo, ocorre de alguma maneira. Então escreva no seu boletim. Primeira coisa, se chama más companhias. Eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida. Eu costumo contar as certas, eu costumo contar as positivas, eu costumo contar as bênçãos, eu costumo contar as coisas que eu acertei, porque fica melhor assim, é mais animador, não é verdade? Mas se essas todas que eu acertei, dá um livro bem grosso, as que eu errei, dá uns 4 ou 5 ou 6 ou meia dúzia de 3 ou 10, porque eu errei muito. E você diz, e como é que você errou? Uma grande parte por causa do meu coração. Mas algumas vezes porque eu escolhi maus companheiros, más companhias. Pessoas que eu sabia que iam dizer o que eu queria ouvir. Eu ia fazer algo, eu estava desconfiado que aquilo não era bom, mas eu sabia que se eu conversasse com tal pessoa, ele ia me aconselhar a fazer exatamente aquilo, então eu já não estava sozinho, porque quando desse errado, eu digo, foi você que mandou eu fazer. Mas isso não ia resolver muita coisa. Segundo Coríntios 15, 33, fala assim, não vos enganeis. Diga quem está ao seu lado, fala assim, não se engane.
Olha o que é que ele diz. As más companhias fazem o quê, queridos? Queridos, isso é um negócio assim que eu queria não ter sido alguém que assistiu isso ao longo de 40 anos de ministério, mas eu assisti muitas vezes. Muitas vezes eu vi pessoas que andavam bem, que estavam dentro da igreja, seja no Brasil, seja aqui, e de repente começa a ter aqueles amigos, aqueles parceiros, aqueles parças, sabe, que liga, que fala, que acontece, e a pessoa vai na onda. E ele começa a ir na onda, não percebe o que está acontecendo, não nota o que está acontecendo. Não percebe que isso faz ele ficar mais frio para com Deus, frio com o seu cônjuge. E o que é que acontece? O que é que acontece é que isso vai minando aquela pessoa. O que é mais triste para mim nessa história toda? É quando eu vejo alguém que caminhou conosco, seja nesse meu ministério aqui na América, ou mesmo no ministério que eu tive no Brasil. Alguém que caminhou conosco, alguém que andava bem, alguém que estava funcionando. E há um momento que essa pessoa se aborrece, vai embora da igreja. Você vê essa pessoa agora andando com outras companhias, não são mais os irmãos e as irmãs que ela andava, são outras. Nesta época de rede social é fácil de ver, porque você vê as fotos que tinha antes, que estava onde? Estava no GE, estava no churrasco com os irmãos da igreja, estava na praia dividindo um dom, estava aqui nos cultos, e agora você vê essa pessoa em certas festas, em certos lugares, não falando mal do local ou de qualquer lugar, mas que é fácil você perceber que houve uma troca de valores, houve uma troca de princípios. E aquilo é apenas o princípio das dores. Você diz, por quê, pastor? Porque daqui a pouco você começa a escutar sobre divórcio, você começa a escutar sobre filhos entrando nas drogas, filhos deixando o lar, você começa a escutar sobre problemas financeiros, porque começa a ter uma vida desordenada para poder ter um padrão de vida que muitas vezes não pode ter, mas aquele novo grupo exige que assim seja. Me faço entender? E você diz, e como é que tudo isso começa quando você começa a escolher companheiros que não têm compromissos com Deus? Você diz, mas pastor, e as pessoas que não têm Jesus? Nós devemos amar essas pessoas, mas para pregar, andar com essas pessoas, estar com essas pessoas, para influenciar, e não para que essas pessoas se tornem nossos conselheiros. Você tem que entender que tem pessoas que precisam dos seus conselhos, e tem pessoas que servem para ser seus conselheiros, e você também pode aconselhar. Então é isso que nós precisamos entender. A primeira coisa que é importante: você está casado, você está casada, você tem o seu lar, você está bem, você teve um problema com o seu cônjuge, não procure essas más companhias. Você teve um conflito com alguém, com a família, com seu pai, com a sua mãe, com o irmão da igreja, não procure essas más companhias. Hoje em dia isso é dito de forma até poética, não é? Fala assim, só anda com gente que te faz bem. Aí você diz, como é que é só isso, anda com gente que te faz bem? O que é que essa pessoa está querendo dizer? Só ande com pessoas que concordam com tudo que você diz, pensa ou fala. Segunda coisa importante, escreva por gentileza. Ouvir o ímpio e ter comunhão com escarnecedores. Você diz, é a mesma coisa, pastor. Parecido, mas é um aprofundamento. É quando eu começo a escutar o ímpio. E eu começo a ter comunhão com pessoas que escarnecem de Jesus. Você sabia que tem pessoas que escarnecem de Deus? Sabia disso, sim ou não? Nós temos visto coisas aí, pelos jornais, pelas redes sociais, que nós estamos assim, boquiabertos. Pessoas com o microfone na mão, afrontando Jesus, desrespeitando o Senhor. E você começa a viver numa sociedade que essa pessoa pode subir num local e vomitar o que ela quiser, e você, no final, tem que, para não ser qualquer óbico, né, que é homofóbico, misógino, para não ser nada disso, você tem que dizer, entendi seu ponto de vista, que lindo, como é bonito a livre expressão.
Não é bonito, não é lindo, é feio, é antibíblico, é nojento. E você diz, mas pastor, a gente é igreja. Exatamente, igreja é para ser sal e luz. Se o sal for insípido, só serve para ser pisado pelos homens. Nós precisamos salgar, precisamos de temperar. Eu tenho que chegar num local amando as pessoas e a minha presença trazer algum tipo de sabor que lembre Deus. Eu tenho que entrar num local e trazer alguma luz para aquele lugar. E não me aliar às trevas, porque estou com medo, porque estou achando que se eu fizer isso vão me colocar à parte. Ora, queridos, se nós vivemos numa sociedade de direitos, se alguém tem o direito de vomitar sobre a cruz, eu tenho o direito de rejeitar violentamente essa atitude. São iguais? E Deus espera uma igreja pacífica, ordeira, mas corajosa. Uma igreja que ama, mas que não se esconde. Sabe quando o Salmo 1 diz assim, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não perde tempo, não se detém no caminho dos pecadores, e nem tem comunhão, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você fala, como é que eu faço isso, pastor? Escreva aí, é uma questão de decisão pessoal. Provérbios 1:10 diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Sempre vai ter um pecador querendo me seduzir para alguma coisa. O que é que eu tenho que fazer? É uma decisão minha. Do mesmo jeito que eu posso dizer sim, eu posso também dizer o quê? Não. Eu fico até aqui. Eu ando até aqui com você. É claro que nessa vida você vai ter que comprar, você vai ter que vender, você vai ter que se relacionar, gente, sim ou não? E você pode andar com essas pessoas até um certo ponto, deve ser luz para essas pessoas, deve abraçá-las, amá-las, trazê-las para a esperança, porque essas pessoas estão o quê? Enganadas. Do mesmo jeito que ontem eu estava enganado e alguém teve misericórdia e amor por mim. Mas se essa pessoa que teve misericórdia e amor por mim, e pregou para mim, e foi exemplo para mim, muitas vezes disse coisas que eu não quis escutar, mas depois aquilo fez sentido, essa pessoa tivesse simplesmente se aliado ao meu erro, tivesse simplesmente sido cúmplice do meu pecado, que esperança eu teria de sair de onde eu estava? Me faça entender, sim ou não? Terceiro ponto importante, igreja. Conversações inúteis. 1 Timóteo 6:20 diz, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente eles chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Olha, ele está falando de gente que não tinha Jesus ou que tinha Jesus? Tinha. E o que foi que aconteceu? Se desviaram da fé. E ele termina dizendo a Timóteo, a graça seja convosco, ou seja, que você não entre nessa confusão. Então nós precisamos entender isso, queridos. Guarda o que lhe foi confiado uma herança, você é co-herdeiro juntamente com Cristo. Levanta a sua mãozinha assim e fala assim, eu quero guardar o que me foi dado. Não deixe que roubem, não permita que roubem. Essa herança é sua, é da sua casa, é da sua família, é dos seus negócios. É uma herança de prosperidade em todos os sentidos, espiritual, emocional, física, material. É sobre você, mas você não vai ter essa herança sem você. Você precisa entender que o inimigo vai tentar roubá-la. O que ele está dizendo aqui é evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente ele chama. Ele está dizendo assim, há um certo movimento filosófico que vai nos tirando do centro. Porque o que fez você andar com Jesus não foi porque você filosoficamente soube explicar a salvação. Quem aqui sabe explicar a salvação filosoficamente? Porque o que é salvação, queridos? A salvação é simples, olhe para mim. Eu merecia ir para a cruz. Eu merecia o inferno. Eu rejeitei Deus. Mas pela graça, mediante a fé, o Senhor me salvou. Eu não mereço nada e Ele me deu tudo.
é o justo se entregando e morrendo no lugar de um injusto. Me explique isso filosoficamente, não tem como explicar. Isso eu recebo por fé, recebo pela graça e passa a ter uma palavra chamada experiência. Repita essa palavra. Então entenda isso. Tudo que você tem com Deus passa por ter uma experiência. Passa por ter uma experiência. Quando você começar a ser atacado para filosoficamente entender coisas que lhe afastam dessa experiência, fuja. Isso é engano. A maioria das coisas que eu vivo com Deus, eu não sei explicar. Você diz, só você, pastor? Toda a Bíblia. Quando você vai para o Novo Testamento, você começa a encontrar homens que não sabem muito conversar aquelas conversas dos gregos sobre Aristóteles, Platão, Sócrates. Você diz, o que esses homens sabiam, pastor? Eles sabiam um pouco, eles sabiam assim, eu só sei que eu era cego e agora vejo, é só o que eu sei. Não, mas me explica como foi. Não sei. Você se sente o quê? Me sinto livre, me sinto liberto, me sinto salvo. Me explique isso de maneira filosófica. Eu só sei que eu era pecador, vendido, safado, cego, surdo, e agora eu fui curado, lavado no sangue de Jesus, meu nome foi escrito no livro da vida, eu sento à mesa, sou co-herdeiro com Cristo, completamente surdo, agora escuto, completamente cego, agora vejo. É só o que eu sei. Então a nossa vida com Deus ela é pautada por experiências. Você recebe por fé, você entende a palavra, você consegue entender a mensagem, porque o Espírito Santo abre para você. Porque é assim, quando eu não tenho Jesus, eu leio a Bíblia 10 vezes e eu entendo nenhuma. O maior milagre que eu acho assim visível é quando você aceita o Senhor Jesus, que você começa a ler a Bíblia e você começa a entender. Eu me lembro no dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu abri um versículo e lá estava o Senhor falando comigo carinhosamente. Ele disse, filho do homem, até quando irás contra o meu reino? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Veja que carinho. Ele disse, você não é meu filho, você é filho do homem. Você é vaidoso. Você ama a vaidade e você ama a mentira. Eu tenho só uma pergunta para você. Até quando? E naquele dia eu escorreguei da minha cama, me ajoelhei e orei sem saber orar, eu não sei orar. Mas se eu pudesse dizer uma coisa ao Senhor, que eu nem sei quem é, eu queria dizer assim, eu queria que o até quando fosse até hoje. E naquele dia Deus entrou na minha vida. Entrou naquele quarto, entrou no meu coração, entrou no meu ser, eu nasci de novo. Quando eu acordei no outro dia, que eu fui para a escola, me deram uma bíbliazinha de Novo Testamento que dão nos Gideões Internacionais. Eu comecei a comer aquele Novo Testamento com farinha. Nordestino, né? Lia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, com a caneta. Acho que não tinha mais nenhum espaço nele que eu não tivesse grifado, anotado. Eu comecei a entender. Não sei se você compreende o que eu estou dizendo, compreende ou não. Comecei a ler um trecho da palavra e o trecho saltava. Me explique isso filosoficamente. Não tem explicação. Isso é uma experiência espiritual que abre os olhos de quem é cego. Como diz a palavra, abra os olhos do meu coração. E eu passo a ver o que eu não conseguia ver. Isso é você. Isso é você. É que você pensa, às vezes, que você faz parte de uma religião chamada cristã. Você não faz. Nós não somos pertencentes a nenhuma religião. Existem muitas, com vários líderes. Jesus não é concorrente de Buda. Jesus não é concorrente de Maomé. Jesus não é concorrente de nenhum desses seres que foram criados, porque Jesus é Deus, Ele é Criador. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós pertencemos a Ele e Ele a nós. E nós vivemos nesse corpo da sua glória. Nós não somos uma instituição, uma religião, mesmo que o governo nos force a ter um nome por causa dos motivos de impostos, ou seja, o que for, mas nós não podemos ter isso escrito no nosso coração. O que nós somos não se evidencia num domingo aqui, que vocês vêm aqui e escutam uma palavra, mas é no dia a dia. É nas noites que você acorda pela madrugada e que às vezes uma certa tristeza se apodera de você, mas você tem esperança, você pode chorar, você pode abrir seu coração e você receberá a palavra dizendo assim, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria virá pela manhã.
É nesse lugar que você está, é nesse lugar que você vive. E você diz, o que é que significa tudo isso? Significa o seguinte, querido, como é que você pode perder tempo com conversações inúteis? Perder tempo discutindo qual é o melhor time de futebol? Isso não tem... Perder tempo com isso, queridos. Eu, quando era pequeno, comecei a torcer por um time chamado Fluminense, que era um time que tinha lá uns jogadores bons, Rivelino, tal. Depois que eu cresci, o Fluminense resolveu dizer, olha, esqueça qualquer possibilidade de campeonato e de vitória, e já fomos para a segunda divisão, já fomos para a terceira, quase a gente ia para a quarta, quinta, sexta, sétima, né? Um time que cresce, né? E eu continuei Fluminense. E você diz, você continua Fluminense por quê? Porque não quer dizer nada. Agora eu vejo nas redes sociais, estamos nos aproximando de um período eleitoral no Brasil, amigos e irmãos brigando por causa de um político. Você acredita nisso? Não sei se você acredita no que eu estou dizendo. Cara discutindo, esse aqui é de bom, isso aí, olha, se você é crente, você tem que ser desse daqui. Esse outro é Satanás com chifre na cabeça e o rabo violentamente grande. Conversações inúteis. Piadas que não levam a nenhum lugar e levam, sim, para lugares horrorosos. Nós precisamos entender isso, querido. Meu coração não é lixeira. Bota a mãozinha assim no seu peito e diga assim, o meu coração não é lixeira. Então não deixa ninguém encher o teu coraçãozinho de lixo. Amém, meu querido? Quarto e último ponto desse processo maligno, isolamento. Quando acontecem essas decepções, essas frustrações, essas coisas, todo mundo que é ser humano tem vontade de se isolar. Acontece isso nas casas. Acontece isso. Às vezes você ouve uma palavra que um adolescente, um jovem, saiu de casa, fugiu. Aí a gente fica naquela luta, orando, pedindo a Deus. Quando volta, que vai falar, ele vai falar o seguinte, essa casa está cheia de problema. Essa casa tem muita confusão. E eu não aguentei, eu fui embora. O que é que ele está fazendo? Uma reação natural. Mas essa reação não resolve. Muitas vezes na igreja eu repito isso. Muitas vezes no lar, no meu dia a dia, eu repito isso. Olha o que é que a palavra de Deus diz com relação ao isolamento. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando eu me isolo, quando tudo isso acontece, eu começo a entrar num processo para a morte. Olha o que diz Tiago 1. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio desejo ou pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a sequência que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, o meu desejo engravida. Compreende, não? Me desejo sequer embaraçado. E chega o momento que a criança, que o bebê, nasce. Dá à luz. E quando dá à luz, o que é que nasce, querido? É o pecado. Ou seja, vamos entender. Eu começo a ter um desejo de trair a minha esposa. Esse desejo começa a entrar no meu coração. E olha o que é que está acontecendo. Você está aqui comigo? Está firme comigo ou não? O que está acontecendo é simples. Eu estou vivendo com mais companhias, eu estou ouvindo o ímpio, tendo comunhão com ele, eu começo a ter conversações inúteis, agora chegou a hora, lembre o que é que o adversário faz, ele vai enganando até colocar a pessoa como? Prisioneiro, progel, cativo. Eu começo a ter esse desejo, começo a me atrair por alguém, não falo com ninguém, não peço conselho, não choro, não me arrependo, e aquele desejo, ele engravida e aquele desejo vai gerando dentro dele um filho. E vai ter um dia que vai dar luz. E o nome do filho será o quê? Pecado.
E uma vez que o pecado seja concebido, o pecado traz uma consequência. E qual é? Morte. O que é que significa morte espiritualmente? Separação. Separação de Deus. Eu sou apartado da graça de Deus. Pronto, queridos, esse é um processo negativo para o mal. E a minha palavra para mim e para você é: tenhamos cuidado com isso. Não permitamos que isso aconteça conosco. Eu fico triste quando eu vejo isso, mas eu tenho uma coisa que eu dou graças a Deus. Você diz: o que é que você dá graças a Deus, pastor? É porque é um processo. Se é um processo, dá tempo da gente parar. Repita assim, diga: dá tempo de parar. Amém, queridos? Mas glória a Deus que tem um processo positivo, que nós lemos em Provérbios 4,18, que diz que o caminho do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia o quê? Perfeito. O que é que esse caminho faz conosco? A primeira coisa que ele faz com que nós possamos voltar à sensatez. Quando uma pessoa está naquele outro processo, ele fica insensato. Você diz: o que é que significa insensato, pastor? As pessoas falam com ele, falam com ela, a palavra entra num ouvido e sai no outro. Você chega para a pessoa está dizendo: eu quero me separar do meu marido, pastor. Eu digo: por que você quer fazer isso? Não sei, eu não gosto mais dele. E eu sei que não é isso. Eu pergunto: você está onde? Eu estou num lugar muito bom, eu estou ali em Salt Beach. Um lugar que tem companhias excelentes. Eu digo: sim. E como é que está sendo a sua vida? Não, eu saio do trabalho, às vezes, sei lá, 6 horas, o trânsito está muito pesado, a gente faz um happy hour. Meu querido, você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Essa pessoa, por mais que eu fale, a não ser que o Espírito Santo de Deus acorde, essa pessoa vai entrar num ouvido e vai sair no outro, porque ela está vivendo um momento de insensatez. Como é que eu faço para ter um processo positivo? Diga assim: voltar à sensatez. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o que, igreja? O retorno à sensatez. Eu já vi, graças a Deus, muitas pessoas retornarem à sensatez. Sabe qual é a impressão que me dá? Era alguém que estava hipnotizado. É alguém que estava... Você falava e os olhos não estavam aqui. Você falava e os ouvidos não estavam aqui. E naquele momento que há o retorno à sensatez, é como se a pessoa tivesse acordado. Sabe? E aqui diz assim: livrando-se eles dos laços do diabo. Começa a haver uma libertação, diga libertação. Tendo sido feito cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ou seja, o diabo tinha me aprisionado para que eu cumprisse a sua vontade, mas agora os laços foram quebrados, rasgados, retirados. Eu voltei à sensatez. Como é que eu faço isso? Vamos entender isso de maneira prática, sim ou não? Se o meu problema lá começa por causa do meu eu, do meu desejo, da minha cobiça, a solução está exatamente em matar o meu eu, em matar o meu desejo, em destruir a minha cobiça. Escreva, por favor: ele cresce, eu diminuo. João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Você diz: como é que é esse negócio, pastor? É assim: todo santo dia eu vou acordar, você vai acordar, e nós vamos ter desejos. E você fala: por que nós vamos ter desejos? Porque você está vivo. No dia que você acordar, que não tiver desejo nenhum, dê um beliscão, desconfie se você ainda está vivo, né? Faz parte da vida. A gente acorda com desejo de tomar água, estou com sede, estou com fome, quero me levantar. Normal. O problema é quando esses desejos me levam a processos negativos, destrutivos. Então é preciso que nessa hora eu me lembre das palavras do Senhor Jesus. Segundo ponto, escreva: me esvazio de mim para ser cheio dele. Lucas 9,23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue a cada domingo. É isso que está escrito aí? Está escrito quando? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Versículo 24, leia comigo, por favor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você está entrando no processo glorioso. Diga, eu quero, diga. É todo dia. Me levantei, dou uma filtrada nos desejos, vou ler a palavra, vou estudar a palavra, vou buscar aquilo, vou me encher do Santo Espírito, e eu de repente percebo que há desejos que me levam a um processo destrutivo. O que é que você faz, pastor? Vou para a cruz. Cada dia. Você diz, por que você quer fazer isso? Porque eu quero salvar a minha vida. E como é que você quer salvar a sua vida? Eu preciso perdê-la para poder salvar. E como é que você perde a sua vida? Quantas pessoas não chegam para mim e dizem assim, pastor, eu estou perdendo a minha vida. Por que você está perdendo a sua vida, meu filho? É porque o tempo está passando, sabe? E eu não estou nas baladas, eu não estou realmente aprontando, o tempo está passando, meu Deus, eu estou perdendo a minha vida. Digo, meu filho, se você for tentar ganhar essa vida, você vai perdê-la. Mas se você perdê-la, você vai ganhá-la. Pergunta quem está falando, você está entendendo? Olha para mim, querido, para a gente ter um acordo aqui. Você está aqui comigo, sim ou não? Ser cristão, olha aqui para mim. Ser cristão é uma loucura. A Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que não são salvos, aqueles que não entendem. É uma loucura que me faz morrer para viver. É uma loucura que quando eu renuncio, eu ganho. É uma loucura que me faz ter experiências que transbordam, que são extrasensoriais, que eu sei muito bem contá-las, mas eu não sei explicá-las. Quando eu e a pastora tínhamos 10 anos de casado, a gente teve uma crise no casamento horrorosa. E a gente olhava um para o outro e não sabia falar nada, não sabia explicar o que estava acontecendo, não sabia nada. Literalmente, a gente estava naquele casamento de Caná da Galileia que o vinho tinha acabado. A gente gostava um do outro, éramos irmãos, tínhamos 3 filhos, mas tinha acabado assim o interesse mútuo. Você está entendendo, sim ou não? E é nesse lugar de reconhecimento dos problemas e reconhecimento dos erros que a gente começa a se expor à graça. Depois de um período de oração, de um período de busca, de um período de fazer bem, de fazer casados para sempre, fazer encontro de casais, Deus rompe. E o que é que acontece? Eu não percebi quando foi que isso começou, mas eu, quando me vi, eu estava infinitamente mais apaixonado por ela do que no começo. E olhe mais, ela ficou apaixonada por mim também. Sinceramente, foi um negócio impressionante. Ela olhava para mim e dizia, você é lindo. Eu digo, repete que eu gosto. É um negócio sério. Você diz assim para mim, pastor, eu quero que o senhor explique isso filosoficamente. Não sei explicar. Eu sei que aconteceu e está acontecendo. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Nós estamos com 40 anos de casado, se Deus permitir, em novembro, vamos fazer 41. Mais um ano de namoro. Nos amamos mais hoje. Nos respeitamos mais hoje. Cuidamos mais um do outro hoje. Você diz, o que é que significa isso? Não dá para explicar. A vida cristã é vivenciamento. Você se expõe à luz. E quando você sai de lá, você está brilhando. Você se expõe à graça. E quando você sai de lá, você é misericordioso. Você se expõe à presença de Deus. E quando você sai desse lugar, você sai mais parecido com Ele. Por isso, querido, se você está aqui para ouvir uma boa palavra, você vai sair daqui com algo pela metade. Você diz, o que é que você quer dizer, pastor? Eu quero que você se exponha à graça de Deus. Quero que você se exponha ao favor do Senhor, para que Ele toque você. Para que você saia daqui enriquecido por causa da presença dEle na sua vida. Amém, queridos? E eu quero que você entenda, eu quero entender isso, que isso acontece quando a gente diminui e Ele cresce. Diga assim, menos de mim, mais de Jesus. Diga, menos de mim, muito mais de Jesus. Amém, queridos? É cada dia mais. É chegar ao ponto de você olhar para você mesmo e alguém que te conhece há muitos anos e falar assim, você está muito diferente, cara. Cadê aquele Júnior que eu conheci? Cadê aquele cara que eu conheci? Eu digo, você não está achando mais? Não. Então, por favor, nem procura, porque se você achar, eu não quero falar com ele, não. Deixa Jesus aparecer. João estava dizendo isso, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Terceiro ponto, escreva.
é preciso ter companheiros fiéis. Veja que diferença de ter mais companhias ou escutar pessoas que querem, que eu só falo o que eu quero escutar. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem dúvida nenhuma, abaixo de Deus, abaixo da sua graça, o que tem me mantido vivo no ministério, o que tem me mantido vivo na vida, é porque Deus me deu bons companheiros. Você fala, o que é que significa isso? Homens, irmãs, que me amam de verdade, me amam mesmo, oram por mim, mas, com todo respeito, quando me veem em risco, quando me veem passando por luta, quando me veem passando por alguma coisa, me chamam à parte. E escreva, por favor, me exortam. Provérbios 18, 17 diz, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Essa palavra exortar precisa ser bem explicada para a gente não entender que às vezes ela é mal interpretada. A palavra que é usada para a exortação é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo de Deus. A palavra é parakaleo, diga parakaleo. O que é que significa isso? É se colocar ao lado para levantar direcionando. Diga, se colocar ao lado para levantar direcionando. Tudo que eu estou dizendo aqui é importante. Se colocar ao lado, não é um recado que se manda à distância, não é uma palavra dura, não é uma acusação. Porque, por exemplo, Jó tinha amigos. Não sei se vocês lembram dos amigos de Jó. Lembram ou não lembram? Eles não eram esses companheiros fiéis. Quando eles sentam com Jó, eles querem encontrar o motivo pela luta que Jó está passando em um possível pecado oculto que Jó tivesse cometido. Vá para o livro de Jó que você vai ver vários capítulos, eles metendo o pau em Jó. Então Jó já estava doente, Jó tinha perdido os filhos, Jó estava cheio de chagas, Jó tinha uma mulher lamurienta do lado dele, e os amigos se aproximaram dele, não foi para exortar, foi para açoitar. Eu muitas vezes vejo as pessoas dizendo assim, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Vamos orar pelos nossos amigos. Já viu essas coisas? É que não entende. O que é que significa naquele tempo orar? Você entende o que é que significava isso, não? Era ser sacerdote. Era levar um animal. Era matar um animal pelos pecados dos outros. Deus mudou a sorte de Jó quando ele perdoou seus amigos e orou a Deus pedindo que Deus os perdoasse. E em seguida Deus entra com eles e fala assim, eu vou falar com vocês, porque vocês não falaram com meu servo Jó, como eu de fato sou. Então não é isso. Companheiro fiel, diga assim, eu quero ser companheiro fiel, diga. Porque querer ter, eu quero ter. Mas para eu querer ter, eu preciso também querer ser. E quando Deus levanta esses companheiros fiéis, eles agem como se fosse aquelas grades que são colocadas para as plantas trepadeiras, como, por exemplo, a videira. Quando você vai a Portugal, não sei aqui quantos já foram a alguns lugares, como Califórnia, que tem aquelas plantações de uvas, não sei quantos já tiveram a oportunidade, você observa que elas não são jogadas pelo chão, senão a sua produtividade será muito fraca. Elas têm que crescer. E como é que elas crescem? São feitas grades, engradados, como se fossem garajaus, e elas vão crescendo, se agarrando ali, e elas passam por cima daquilo, e os frutos começam a descer. Diga assim, os frutos vão chegando, diga. O que foi que ela fez? O que é que aconteceu? Diga assim, aquela planta foi exortada. Você fala, como é que significa isso? Ela não foi deixada ao léu. Tipo assim, não quero perturbar você. Você fica à vontade. Faça as coisas de acordo com você. Não daria certo. Então, quando eu falo em ter companheiros fiéis, é que eu preciso ter homens que andem do meu lado, que me amem, mas que falem comigo com respeito assim, isso não está bom, não entra aqui, isso não é lugar para você, você é um homem de Deus, saia daqui, eu vou orar por você, você vai sair, você vai vencer, eu estou do teu lado. Para que eu tenha essas pessoas, eu preciso ter um coração aberto
a crítica. Um coração aberto a ouvir uma palavra. Aqui está falando no versículo 1 que eu disse, que leais são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, nem sempre essas palavras, a princípio, elas vão ser um bálsamo. Às vezes elas vão ser o quê? Doídas. Eu não sei se você gosta de ouvir assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você com todo amor, que é, você está errado. Você gosta disso? Quantos gostam disso de verdade? Ama, eu gosto tanto disso, eu queria todo dia ouvir 5 vezes isso, levanta a mão para eu ver você. Não tem, graças a Deus, porque a gente ia orar por você agora, em nome de Jesus, não é? A gente não gosta disso, queridos, mas é necessário. É necessário. Uma criancinha, quantas vezes tem que escutar do pai e da mãe, colocar no colinho, dizer, filho, eu te amo muito, mas não coloque o dedo na tomada. Porque se você colocar, você vai levar um choque e você vai morrer. E se você morrer, eu morro junto, porque eu amo muito você. Então, eu não quero que você vá colocar a mãozinha lá na tomada. O que é que acontece com a criança às vezes? Você termina de falar, o que é que ela faz? Tomada? É. Eu sei que hoje em dia vivemos um momento que as crianças têm que ser deixadas à sorte. A criança foi colocar lá, você deu um tapa na mão dela. Meu Deus, que coisa horrorosa. Você feriu o espírito dessa criança. Não, você evitou que ela morresse. Está vendo essa mão aqui que ora por cura? Está vendo essa mão aqui que abençoa a igreja? Às vezes ela precisa levar um tapa de um companheiro fiel, dizendo, para, você está quase colocando a sua mão na tomada. Quantos aqui suportariam ter companheiros fiéis? Levanta-se a mão, diga, eu quero. Então, com amor a quem está do seu lado, diga assim, você quer, filho? Diga, aguenta o tranco. Quarto e último ponto nesse processo maravilhoso que leva para bem. Escreva, por favor, meu amado, minha amada. Lembrar constantemente para que eu fui criado. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu fui criado para o louvor da sua glória e da sua graça. Diga assim, eu fui criado para o louvor da sua glória. Você não foi criado para estar como capacho. Você não foi criado para ser presa do diabo. Você não foi criado para viver aprisionado a um pecado, a um vício, a nada. Você foi criado para o louvor da sua glória. E quando isso acontece, queridos, isso traz o selo do Espírito que está em Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deixa eu explicar esse versículo, porque é muito importante você entender. Você está aqui comigo? Nós já estamos quase terminando. Você está firme aqui? Sim ou não? O que ele está dizendo é que depois que eu escuto a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e que eu creio, acontece uma coisa chamada selo. Diga a palavra selo. Entenda o que é que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte, naquela época, selar coisas eram muitas vezes para autoridades e muitas vezes para reis. Era derramado, por exemplo, era feita uma carta, onde se dizia, nessa carta, essa pessoa que está com ela, é uma pessoa que é herdeira de tal coisa, e ela vai tomar posse de tal coisa. E essa carta era feita e era derramado ali naquela parte do cover, quando fecha ali a aba do envelope, era derramado uma cera, o rei vinha com o seu anel, que era um selo, e ele aplicava em cima daquilo. E quando aquilo terminava, que a cera secava, aquela carta estava selada. Então, se um rei mandava uma carta, só quem podia abrir era o outro rei. Paulo está dizendo assim, o que foi dado a você não foi dado de qualquer maneira. Você foi selado. Ninguém pode abrir. Ninguém pode quebrar o selo. Somente aquele que é digno de abrir os selos. Amém, queridos? E você foi selado com o quê? Você foi selado com cera? Você foi selado com uma coisa qualquer? Não. Você foi selado com o quê? Com o Santo
Espírito da promessa. E o que é esse Santo Espírito da promessa? Ele é a garantia, diga garantia. Ele é o penhor. Aquele que vai vos ensinar todas as coisas. O Santo Espírito. E esse Santo Espírito hoje habita dentro de nós. Antes da igreja, antes do Pentecostes, o Espírito Santo podia entrar em alguém e sair. Hoje, quando nós temos o Senhor, Ele entra em nós e Ele é selado. Você está com o Espírito Santo dentro de você. Você pode entristecê-lo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz ainda em outra palavra, não extingais. O que é isso? Não elimine a força de atuação do Espírito, mas Ele está dentro de você. E o que Ele está dizendo aqui a você é que você foi selado com esse Santo Espírito. E Ele é o penhor. Penhor de quê? Da nossa herança. Quando, não sei aqui se alguém aqui alguma vez na vida já foi numa dessas casas de penhor, deixou uma joia e pegou um dinheiro como empréstimo, com um juro mais baixo, porque você estava deixando um penhor. De uma maneira mais simples, quantos aqui têm casas financiadas? Levante a mão, por favor. Eu sou um deles. Por que você recebeu o empréstimo? Porque a sua casa, ela entrou como penhor. A palavra penhor quer dizer o quê? Garantia. Então você diz, o que é que significa isso? Para que é que eu fui criado? Presta atenção, você está comigo aqui, sim ou não? Você foi criado para o louvor da sua glória e agora você tem uma herança dentro de você, você tem um penhor, uma garantia de que algo precioso Deus colocou dentro de você e Ele vai buscar de volta. Um dia Ele vai voltar para levar o Espírito Santo de Deus. Pastor, quem é que vai subir, pastor? Será que é quando a pessoa estiver assim, sorrindo no dia? Se a pessoa, na hora, disser uma palavra meio diferente, será que fica, será que não fica? Será que a pessoa sobe, será que não sobe? Deixa eu explicar para você entender. Você está firme aqui? Está seguro, sim ou não? Ele não vai vir buscar você, nem eu não. Ele vai vir buscar a igreja. E o que é a igreja, pastor? A igreja é o Santo Espírito de Deus que forma o corpo. Ele vem buscar o Santo Espírito porque é o penhor, é a garantia. Quando ele leva o Espírito, eu que sou carta selada, vou de carona. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Está compreendendo, sim ou não? Então ele está dizendo assim, eu estou te dando uma garantia de que você vai, nessa vida e na próxima, existir para o louvor da sua glória. Tem um penhor dentro de você. Diga quem está do seu lado, tem um penhor. Aí você diz, quando é que você arranjou isso, pastor? Veja comigo a última frase. Você está comigo aqui? Vamos ler a última frase. Qual é o penhor da nossa herança? Até quando, igreja? Até quando, igreja? Até o resgate da sua propriedade. Diga assim, Deus virá para resgatar a sua propriedade em louvor da sua glória. E eu vou junto. Diz a quem está do seu lado, avisa quem está do seu lado, fala assim, ele vai voltar. Porque ele vai levar a propriedade. Amém, queridos? Quinto ponto, escreva amar o corpo de Cristo. Quer subir? Quer ter um processo de bênção? Sim ou não? Ah, pastor, eu vou falar mal da igreja. Ah, pastor, não fale não, querido. Você pode falar até mal de instituições. Mas do corpo de Cristo, não traga esse peso para você não. Porque o corpo de Cristo já tem um dono. E Ele vai tratar isso. Se tem alguns pastores ou algumas pessoas fazendo o que não deviam na igreja, serão tratados. Quanto a mim, quanto a você, cabe, se a gente quer crescer nesse processo glorioso, amar o corpo. Eclesiastes 4 diz, é melhor que sejam 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso combina com Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês são o quê? Concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Talvez você esteja do lado de alguém que é da sua família, talvez não esteja com alguém da sua família de sangue, mas você está aqui diante da sua família do sangue de Cristo, amém, queridos? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga assim, eu sou templo do Espírito. Diga, Deus habita dentro de mim.
Olhe para o seu irmão e diga, você é templo do Espírito, Deus habita dentro de você. Então agora anime seu irmão e diga, conta comigo. Eu quero amar você. Você é corpo do meu corpo. Vida da minha vida. Sexto ponto, viver cheio de Deus. Provérbios 27:7 diz, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Alguém me diz, pastor, como é que eu faço, pastor? Eu tenho uma gana por pecar. Tem um negócio que quando eu vejo aquele negócio, eu fico louco para pecar. Ele quer pregar, claro. Eu comecei a pregar dessa idade. Então veja bem, queridos, para a gente entender isso aqui, olha só, preste atenção. Você imagina que a gente hoje fosse ter aqui um churrasco aqui para toda a igreja. Ia ser bom, não era? Churrasqueiro de plantão aqui, que a igreja tem muita gente boa para fazer comida aqui, né? Olha aí, tem bacana. E na hora que a gente vai comer o churrasco, antes de comer o churrasco, você está com fome. Você está com fome. O churrasco vai sair lá para as 3 horas. Aparece uma pessoa aqui com coxinha, com cachorro quente. Se você comer isso, vai atrapalhar muito o que você iria fazer com o churrasco. Sim ou não? Pensemos no contrário. Você participa de um churrasco, você come pra caramba, churrasco rodízio, você comeu tudo que você queria e você saiu daqui dizendo assim, meu Deus, eu preciso chegar em casa para dar um cochilo. Certo? E na porta alguém diz, quer uma coxinha? O que é que você vai fazer? Você não mostra, não, vomito, né? É assim ou não? Então leia de novo o versículo comigo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Você falou, o que é que significa isso? Se eu me encher de Deus, 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 todo favo de mel que se apresentar diante de mim, eu estou com a alma farta, eu não vou querer. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho coisas para falar, mas não sei se devo. Porque tem outras áreas também. Eu me lembro quando eu era mais jovem, pastor, tinha umas irmãs assim de mais idade, mas elas eram de Deus, de oração. E eu me lembro de uma que uma vez disse assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa, ela tinha um marido que não era convertido. Ela dizia, olha, eu sei que ele vai, não sei para onde e tal, mas uma coisa eu posso lhe dizer, eu acho que ele vai e volta batendo. Eu disse, por quê? Porque eu não deixo ele em paz, não. Não sei se vocês entenderam o mistério da irmã. Ela disse, ele quando sai de casa, ele sai com a alma farta. Se aparecer um favo de mel, ele rejeita. Hoje em dia a gente vê casamento, querido, que quando a gente pergunta, quanto tempo faz que vocês não têm uma intimidade? Ah, pastor, não sei, está com 60 dias. Que é isso, meu querido? São cônjuges colocando cônjuges em risco. Deixa eu falar em outra área. Pais que não abraçam seu filho, não beijam seu filho, não sentam com ele, não tocam um violão com ele, não aprendem um instrumento novo, não compram aí um ukulele para tocar com ele, gasta tempo em ensinar xadrez, ensinar dama, apanhar dele no videogame. O que você quer dizer? Esse menino precisa ter uma overdose de pai. Um pai que entra no quarto, que abraça, que chafuda, que entra, que ele briga, depois ri. Eu lá em casa, todo sábado, eu levava a minha família todinha para a gente ir para a praia. Aí eu acordava cedo, ia para a ginástica, voltava. Aí eu inventava, eu chegava nos quartos e dizia, bom dia, família, mas bom dia mesmo. Qual é a melhor maneira de dizer bom dia, família? Ficava tudo, pai, pelo amor de Deus, a gente quer dormir agora. Mas eu entrava lá, daqui a pouco, quando você me olhava, eu estava na cama com as minhas filhas, com meus filhos, pulando para lá. Overdose de pai. Por quê, pastor? Porque se lá fora um drug dealer, um vendedor de droga, se oferecer para ocupar esse espaço, parecendo a ele que é um favo de mel, a alma dele estará
farta, e ele vai dizer, eu não preciso disso, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família. É overdose de abraço, de carinho, de Deus. Você fala, mas você não falou que era para se encher de Deus? Isso é se encher de Deus. O que eu estou falando para vocês hoje aqui está na palavra. A Bíblia diz assim, olha para mim, casais, diz assim, não se apartem um do outro por muito tempo, para que o inimigo não alcance vantagem. Pais, não irritem seus filhos. Mas sabe o que é irritar? Irritar é você exigir uma coisa da criança e você fazer outra. Filhos, obedeçam seus pais. Marido, ame sua esposa. Esposa, respeite seu esposo. Um dia desse eu conversava com uma pessoa num outro país e ela dizia, e o esposo reclamava porque não tinha na família voz. E depois eu conversei com ela em particular, ela reclamando também, disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse, pode. Como é que você trata ele na frente das crianças? Ela começou a chorar. E ela disse, eu muitas vezes desrespeitei ele. Muitas vezes disse que ele era um bronco, que não sabia das coisas. E como é que você quer que seus filhos o respeitem se você, que era aquela que era para honrá-lo, respeitá-lo, encher a bola dele, não fez isso? É que a gente pensa tudo o contrário. Você é cristão. Cristão é doido. Está entendendo ou não? Cristão faz as coisas ao contrário. Você diz, pô, como é isso, pastor? Cristão ama inimigo, querido. Já ouviu um negócio desse? Isso tem lógica. Mulher cristã pega homem que é meio babaca e faz ele se achar o cara. Ama, diz que ele é lindo, que ele é um príncipe, sacerdote, seu pastor dessa casa. Oh, meu Deus, levanta as mãos para orar, meu filho. Eu sou louca por você. Quando você ora, os diabos saem tudo correndo aqui de dentro. No começo o cara fica meio desconfiado. Ele olha para ela assim meio desconfiado, mas depois ele vai, será que é mesmo? Eu vou nessa, vai. Eu conto só para as mulheres aqui, o homem vai. Vai tentando que vai dar certo. Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? Principalmente se quando ele chegar com fome, você não conversar nada. Dá logo um pratão de comida, deixa ele comer primeiro, bota o controle remoto na mão dele. Quando ele estiver bem molinho, chegou a hora. Agora, se você chega, o cara morrendo de fome, cansado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, ele fecha o coração. É um setor, um compartimento que tem na vida do homem. Sabe como é que eu estou explicando? Sim ou não? Depois eu conto a vocês em particular para os homens não escutar. Amém? Como é que eu devo me alimentar para minha alma ficar farta? Como é que eu devo? Vamos terminar, igreja, vamos terminar. Vamos terminar? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Por quê, queridos? Tem briga, tem dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Olhe bem, vinho aqui é bebida alcoólica. Se você encher a cara de vinho, vai ter briga. É o que está dizendo. Se você se encher do Espírito, vai ter o quê? Alegria. Mas eu quero que você saiba que vinho não é só bebida alcoólica. Mas não é só. Quando lá em Cantares ele diz, o teu amor é melhor que o vinho, vinho é tudo aquilo que produz alegria momentânea. Diga assim, vinho é tudo aquilo que produz alegria momentânea. E possivelmente trará uma ressaca depois. Está me acompanhando, sim ou não? Às vezes num shopping e pegar o cartão de crédito e ver se ele funciona, dá uma alegria na hora, é tão gostoso. Olha esse vestido tão barato, meu Deus, olha, promoção era 129, está por 89, você viu? O preço baixou demais. Não é não, público? Eu que já fui comerciante, eu digo, mas não é só a pessoa escrever, rapaz. O comerciante escreveu 129, agora o preço será... Se eu fosse ele, tinha botado de 1.290 por 69, não é verdade? Aí o desconto era muito, não é imperdível. Aí a gente gasta o cartão funciona. A gente diz, vamos ver se esse bicho funciona. Aí swipe, funciona. Insert the card, funciona. Crédito dentro, bota crédito. PIN number, aprovado, é de Deus. Nessa hora você sai inebriado ou inebriada. Eu tenho aqui Sam na minha frente, o cara quando compra um carro novo, ele sai de lá meio embriagado. O cara sai até com medo de bater. Não, o cara sai sem saber direito onde é o pedal de acelerado, o outro feliz. Não, passa na casa do irmão, veja a bênção, olha o que Deus me deu aqui, que alegria. Isso é vinho. Você diz, não é para comprar carro? Compra o carro, mas não compra o vinho. Se encha do Espírito. Se você chegar lá para comprar o carro cheio do Espírito, o carro vai ser só carro.
Se você chegar no shopping para comprar vestido, que você merece, minha irmã, comprar vestido, você, meu irmão, também merece comprar aquela camiseta regata que você bota, merece. Agora, se você chegar lá cheio do Espírito, o vestido vai ser só vestido, a camiseta vai ser só camiseta, você vai estar consciente e você vai estar completamente sensato e você fará boas compras, porque você estará cheio do Espírito. E você diz, como é que eu faço então para me encher do Espírito? Bora comigo, vamos terminar. Falando entre vós, com o quê? Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, culto doméstico tem que voltar. Lá em casa Deus colocou o meu cachorrinho, o Alec, ele pensa que é o proprietário daquela casa, eu acho. Mas às vezes eu vejo que é Deus que manda, porque tem uma rotina lá em casa. A gente acorda, toma café e depois ele empurra a gente para o terraço. Ele vai chamando. Naquela hora que a gente chega no terraço é a hora que nós vamos falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Antes de sair, é a hora que eu pego um violão, minha esposa pega outro, a gente canta, a gente toca e a Alec faz a segunda voz. E ela fala de Hebreus, que ela está lendo Hebreus, e eu comento o que ela está lendo, e depois eu digo alguma coisa que eu estou lendo, e ali nós conversamos. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que a gente vai ficando com o coração cheio. E a gente começa a dar graça por tudo, mesmo que a gente tenha um bocado de coisa para a gente dizer, meu Deus, quanta coisa para resolver, mas a gente vai ficando agradecido. E começa o 21 a funcionar, olha. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu começo a ouvir melhor o conselho dela. E ela começa a ouvir melhor o meu conselho. Sem ser cheio do Espírito Santo, ela vai me aconselhar e eu vou dizer, você está esquecida de quem é o pastor. Meu Deus, está querendo ensinar Padre Nosso a vigário? Mas cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, você começa a ter um espírito de sujeição. Quando a palavra vem, quando o conselho vem, você pensa duas vezes. Você está comigo? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós temos sede e fome de Ti. Aqui está Teu povo, Senhor. Sonda cada coração que está aqui e atende a cada um de acordo com a sua necessidade. Eu tenho pessoas aqui que estão dizendo, Senhor, eu detectei essa situação e isso estava me levando, Senhor, para esse processo depreciativo, negativo. Eu quero pedir que o Senhor dê poder agora a esse meu irmão, a essa minha irmã, para quebrar isso agora em nome de Jesus. Jogar isso fora em nome de Jesus. Mas eu sei que também temos muitos irmãos, inclusive esses que estão dizendo assim, eu não quero mais isso. Todos que estão aqui, eu quero crer nisso, Senhor, que eles estão dizendo assim, eu quero entrar e passar a ter processos para o bem. Processos para o bem. Eu quero aprender a falar em salmos, hinos, cantos espirituais. Eu quero afastar de mim, Senhor, toda a maledicência. Eu quero me encher do Teu Santo Espírito todo dia. Quero andar em Espírito, quero viver cheio do Espírito. E eu peço que o Senhor venha sobre cada um aqui, dando forças para isso. Porque a Tua palavra diz que em Ti está tanto o querer como o efetuar. E é por isso que nós clamamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós recebemos com fé. E eu quero profetizar, Senhor, que hoje aqui, destinos serão traçados para bem. Famílias serão atingidas aqui, serão tocadas para a bênção. Ó Deus amado, que certos casos que o inimigo já tinha por certo a vitória, perdeu hoje. Se arrebentou hoje e foi expulso agora em nome de Jesus de Nazaré. Porque a Tua presença entrou. Porque a Tua presença entrou. E eu quero profetizar bênção, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, nessas casas, nessas vidas. Eu profetizo toda a sorte de bênçãos que estão guardadas em Ti, ó Cristo Jesus. Diga, eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Porque a minha vida é o caminho dos justos, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Em nome de Jesus, dá um aplauso forte ao Senhor.
A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu vou entrar na sua casa, cearei contigo e tu comigo. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. E hoje eu quero fazer esse convite para você que nunca teve a oportunidade de fazer essa aliança com Ele, de abrir a sua vida e convidar Jesus para reinar como Senhor e Salvador. Nós queremos hoje, como igreja, fazer essa oração, para que você tenha essa oportunidade de hoje tomar essa decisão, que é a melhor decisão da sua vida, de entregar completamente a tua vida, o teu coração a Jesus, para que Ele reine como Senhor e Salvador. A palavra também nos ensina como fazer isso. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Foi exatamente o que o pastor pregou hoje. A salvação é por graça. Não é por obras, não é pelo que você vai fazer, mas por graça. É quando você abre o coração e diz: Senhor, até hoje eu dirigi minha vida, mas a partir de hoje eu quero entregar o controle a Ti. Amém? Queria que a igreja me apoiasse, porque pessoas vão estar fazendo essa oração hoje pela primeira vez. E se você também, por algum motivo, se apartou, se distanciou do Senhor e hoje você quer se reconciliar com Ele, renovando a sua aliança, faça isso também, porque é um momento que Deus está dando a você hoje, de seguir o caminho da verdade, o caminho do Senhor que Ele tem para você. Vamos fechar os olhos e eu gostaria que você fizesse essa oração de todo o seu coração. Repita assim: Senhor Jesus, hoje, diante da Tua igreja, diante de Ti, diante dos Teus anjos, eu confesso e Te recebo como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. E hoje eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, e eu sei que eu recebo perdão, eu sou livre, e hoje eu declaro que eu Te sirvo e Te amo, e muito obrigado por me receber no Teu reino. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero confirmar, se você está aqui na frente, em algum lugar, e você fez essa oração de coração pela primeira vez, aonde você estiver, levante uma das suas mãos. Se você fez essa oração, glória a Deus por esse jovem que levantou a mão, glória a Deus por esse amado que está levantando a mão aqui, glória a Jesus por essa outra mão que se levanta, glória a Deus por esse amado que está levantando a mão ali. Se tem mais alguém, se você está do lado dessas pessoas, por favor, venham aqui, tragam eles aqui, eu quero orar, eu quero impor as mãos sobre eles, venham aqui, por favor, dê um passo na frente. Glória a Jesus por essas vidas, para selar esse momento. Senhor, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que hoje se cumpre a Tua palavra de vida, de salvação e vida eterna na vida deles. Como nós nos alegramos porque o nome deles está sendo escrito no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. E nós declaramos que todas as bênçãos espirituais, físicas, emocionais sobre eles, e o inimigo não pode mais tocar nessas vidas, porque hoje eles recebem o selo, eles recebem, Senhor, o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Nós os abençoamos e os recebemos na nossa família, que é a igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha a sua volta, essa é a sua família, recebe o abraço da igreja.